E nós vamos conversar agora aqui na CBN com o jornalista Marcel Souto Maior, que concluiu a trilogia sobre a vida do médium Chico Xavier. O mais recente livro é As Lições de Chico Xavier. Tudo bem, Marcel? Tudo bem, Alves, tudo bom. Prazer falar com você. Igualmente. Marcel, nas outras obras que você fez sobre o Chico Xavier, As Vidas de Chico Xavier e Por Trás do Véu de Ísis, não é isso? Bom, detalhe que você se autodeclara não espírita, aliás, não é identificado com nenhuma corrente religiosa, né? Isso, exato. E como é que foi essa experiência de investigar e, enfim, de fazer um trabalho tão importante sobre o espiritismo? Isso é curioso, porque eu hoje eu não sou espírita, né? Continuo não espírita. Eu sempre fui muito cético. E eu sou um jornalista, e quando eu entro nesse território, eu entro com um olhar o mais distanciado, o mais imparcial possível, né? E nos dois primeiros livros, o primeiro é a biografia jornalística do Chico, o segundo é uma investigação sobre psicografia, em que eu encontrei muita fraude, eu conto, né, eu revelo como é que se montam mensagens psicografadas em alguns centros e tudo, mas então eu falo assim, o que eu digo nesse meu trabalho, né? Eu encontrei fraude, não na história de Chico, mas na psicografia que se faz hoje no Brasil, mas eu encontrei verdade também, alguns fatos inexplicáveis também. E nesse terceiro livro eu tomei coragem, na verdade, e eu me coloquei mais. O terceiro livro é uma conclusão mesmo. O que eu vi de mais impressionante? O que mais me prendeu? Né? Que conclusões eu tirei desse trabalho? Então, as perguntas que me fazem, às vezes, em palestras, que me fazem em entrevistas, e que eu sempre, por uma obrigação até profissional de ser muito imparcial, eu não respondia nos outros livros, que são muito jornalísticos, eu respondo agora nesse terceiro, que é um fecho mesmo, uma conclusão. E a minha conclusão básica é assim, existe fraude nesse universo? Claro que existe, muita, mas existe verdade também, que existem fatos que a gente não pode explicar, fatos estranhos que aconteceram comigo e que eu revelo e que eu falo, olha, não vamos deixar que as fraudes, tantas fraudes, matem na gente o nosso direito de ter fé também, de acreditar nas coisas também. Né? Quer dizer, esse terceiro é uma conclusão disso tudo. Né? Esse terceiro livro seria uma espécie de diário, Marcel? Seria um diário, sim. Eu conto, assim, histórias que me marcaram, eu conto histórias de Chico que me marcam. Por exemplo, tem uma história bem que eu nunca esqueci, que era um empresário lá do Mato Grosso que foi até Uberaba e eu vi esse encontro. E eu me lembro dessa conversa muito bem. Ele era um empresário riquíssimo, e ele falou, olha, Chico, eu estou muito amargurado porque eu tenho tudo na vida. Eu tenho uma família maravilhosa, filhos maravilhosos, eu tenho uma casa fantástica, fazendas maravilhosas, mas eu não consigo ser feliz de jeito nenhum, ele falou. E eu não sei o que está acontecendo. Na verdade, era quase que o Chico desse um passe, uma solução mágica para ele, eu falasse, você está sendo acompanhado por espíritos assim, assado. E o Chico olhou para ele assim, muito calmo, e virou para ele e falou assim, olha, o que falta a você é a alegria dos outros. Ele falou, o que falta ao Senhor é a alegria dos outros. Então são casos desses também que ficaram em mim e que eu contava só para amigos e para família, até em conversas em casa, é que eu vou contando, assim, o que ficou disso tudo. E o livro, é engraçado, eu não ia escrever esse livro, eu não ia lançar esse livro esse ano, eu nem estava pensando muito nele. Ele nasceu de um encontro numa esquina em São Paulo, uma leitora me reconheceu e falou, olha, Marcel, eu li seus livros, o primeiro você foi jornalista, no segundo você foi um investigador, no terceiro, ela falou, seja um sentidor. Né? Então nasceu dessa conversa e nasceu do meu estado de depressão quase há 5 meses, com essas denúncias todas de Brasília, com esse Brasil que estava me decepcionando brutalmente mesmo, e eu com a violência absurda, essa violência que vocês estão narrando e descrevendo aí todo dia, eu falava, gente, o que é isso, né? O que eu vou dizer para os meus filhos, para os meus 2 filhos? Será que o mundo é isso? O mundo é essa corrupção, essa violência, né? E eu falei, não, eu tenho que deixar alguma coisa escrita para os meus filhos. Eu vi tanta coisa bacana, tanta coisa bonita. Eu vi um homem como Chico Xavier construir uma história que vai na contramão de tudo isso que a gente vê que está sendo feito no Brasil hoje. Sabe, eu tenho que contar, eu tenho que me colocar mais. Então esse livro, juro, esse livro assim, é quase que uma carta para os meus filhos, sabe? É um livro que eu fiz para fazer bem aos outros, para fazer bem a mim.
para mim, eu nem venderia esse livro, juro mesmo. Eu falei, eu nem queria lançar. A editora que falou, não, ficou tão bacana, ia ser a introdução de um brinde de fim de ano. Ele falou, vamos, aumenta e vamos lançar. Né? Mas é um livro que eu queria que fizesse bem para mim e fizesse para os outros também. Certa vez eu estava dirigindo em São Paulo e parei do lado de um automóvel. Provavelmente a pessoa devia ser espírita. Você falou há pouco sobre a questão do acaso. Nesse veículo tinha o seguinte adesivo: o acaso não existe, leia Kardec. Muito interessante. Não é? Não. E eu acho assim, tem muita coisa, tem uma frase do Chico, olha só isso como uma frase forte. Às vezes perguntam, o que mais te impressionou uma frase forte do Chico? Tem uma frase dele que é de uma simplicidade absurda. Ele falava assim, graças a Deus aprendi a viver apenas com o necessário. Ele falava isso. Ele vendeu mais de 20 milhões de exemplares, escreveu mais de 400 livros, ele podia ter ficado rico, ele morreu numa cama de solteiro, na frente de um armário de 2 portas, no quarto dele em Uberaba, morreu feliz. Porque, primeiro, assim, eu acho que tem dois pontos. Ele encontrou a medida de necessário para ele, que às vezes a gente não sabe qual é a nossa medida de necessário, e ele encontrou para a vida dele um sentido de missão. Quer dizer, ele tinha clara a missão dele no mundo. A missão dele era divulgar o espiritismo e difundir a caridade no Brasil. E eu falo para as pessoas, às vezes em palestras, né? Eu falo, se a gente encontrar um sentido de missão para a gente, seja ela qual for, e uma medida de necessidade para a gente já vai estar com meio caminho andado. O problema é que são tantos a gente compra tantas necessidades que não são nossas, na verdade. Quer dizer, a gente se perde tanto numa falta de missão, às vezes, que é difícil viver mesmo, né? Então são esses caminhos, assim, que eu tento apontar, e até assim, constrangidamente, sabe? Porque eu sempre fui muito jornalista, eu nunca esperava escrever um livro de autoajuda, na verdade. Mas esse acaba sendo um livro que aponta caminho, sim, sabe? Sem vergonha mesmo de falar, olha, tem coisas que são bacanas, que são simples, que às vezes a gente não faz, e que o Chico fez, e que a gente, se fizer um pouquinho, a gente vai ficar mais feliz, sabe? Quer dizer, o livro é um pouco isso. Agora, um detalhe que nesse também, as lições de Chico Xavier, há também algumas situações bem humoradas. Você poderia lembrar uma pra gente, Marcelo? Tem uma história que o Chico adorava contar, que era a preferida dele, que era assim, o Chico morria de medo de avião, e eu ouvi ele contar essa história. Então ele tinha muito medo, e ele já era bem famoso. Ele pegou um avião de Belo Horizonte para Uberaba, e aí pegou aquele aviãozinho, começou a chover muito, o avião começou a trepidar, e a turbulência muito forte. De repente os passageiros começaram a gritar, a criança começou a passar mal, e a mulher gritava, e um padre que estava no avião começou a rezar. E aí, de repente, o Chico, que tinha pavor, começou a gritar também. Falou, pelo amor de Deus, meu Deus do céu, e tal. E o padre falou, olha, nós estamos aqui com um amigo espírita, médium, vamos rezar juntos. E quando as pessoas viram que o Chico estava no avião, o Chico estava berrando e pedindo socorro a Deus, elas falaram, bom, agora o avião já caiu, né? A gente está tudo morto, porque se o Chico, que tem contato direto com o espírito, está apavorado, a gente caiu. E aí começou o Chico ver um espírito, o guia dele espiritual, chamado descer no corredor do avião. O Emmanuel, né? O Emmanuel, que é o guia espiritual dele, né? E aí o Emmanuel apareceu, era um guia muito severo, segundo o Chico, e o Emmanuel se aproximou e falou, Chico, que gritaria é essa? E o Chico falou, Emmanuel, graças a Deus você chegou, a gente vai morrer? Aí o Emmanuel falou, olha, eu não sei, se eu soubesse eu não falaria, porque você não tem privilégio nenhum. E aí o Chico falou, sei, mas a gente corre risco? O Emmanuel falou, olha, risco sim, Chico, mas você pare de chorar, você pare de gritar e você morra com educação. E aí o Chico falou, onde já se viu morrer com educação? E continuou a berrar e a rezar e a chorar até o avião parar de tremer. Quer dizer, essa é uma das histórias que o Chico gostava de contar, que era uma história dele sobre medo mesmo, né? Eu acho que ele achava que isso humanizava ele, né? O medo da morte mesmo. Ele procurava mostrar que ele é uma pessoa comum, né? Exatamente, ele era uma pessoa que tinha medos, que tinha
né, que vivia lutando mesmo contra a vaidade, contra a ambição. Ele sofreu 3 atentados na vida, coisa que pouca gente sabe, mas ele sofreu atentado a faca, veneno, revólver. Ele era uma pessoa que vivia pressionada pela filha na primeira fase da vida, família muito pobre. Então eu me lembro que o pai dele uma vez chegou para ele, quando ele já estava famoso, o Chico recebia muita gente, né? E o pai falava assim: Chico, se cada pessoa que chegasse aqui pelo menos deixasse uma galinha pra gente, a gente montava um galinheiro ali no quintal e a nossa vida já melhorava muito. E o Chico falava: eu não posso aceitar nada, porque nada disso me pertence, os livros não me pertencem, eu sou um instrumento só. Né? Então a luta da vida dele foi uma luta mesmo contra a vaidade, contra a ambição, sobre tudo isso, e isso eu sempre conto, né, porque ele era absolutamente com erros e qualidades, né. Perfeito, agradeço então ao Marcel Souto-Maior, jornalista, autor do livro As Lições de Chico Xavier, que conversou conosco aqui na CBN. Marcel, muito obrigado pela sua participação conosco e até a próxima oportunidade. Muito obrigado a você, tá? Feliz Natal e um belo 2006 pra gente e pro Brasil todo. Para todos nós. Tá bom, um grande abraço. São 5h58, horário de Brasília.